Vamos começar com uma verdade incômoda. Para compreendermos se o mundo realmente melhorou ou piorou, precisamos primeiro entender o que é justiça. Justiça. Uma palavra que todo mundo usa, mas que poucos realmente compreendem. Será que a justiça, aquela que deveria ser imparcial e servir a todos, realmente melhorou? Ou será que ela se tornou apenas mais uma ferramenta para manipular e controlar? O mundo realmente melhorou para nós como indivíduos? Temos mais acesso à informação, mais recursos à nossa disposição. Mas eu te pergunto, estamos realmente melhores? Para muitos, palavras como liberdade, aceitação e inclusão são vistas como grandes conquistas. No entanto, essas mesmas palavras foram empurradas goela abaixo, sem espaço para discussão, enquanto questões realmente importantes, como dignidade humana, respeito e propósito de vida, foram deixadas de lado. Vivemos em um tempo onde o politicamente correto se sobrepõe à verdade. Devemos nos perguntar: o que realmente significa uma sociedade inclusiva? O que significa ter liberdade? E mais importante, a que custo? Ser livre e inclusivo virou um mantra, mas isso nos trouxe uma sociedade mais saudável? Ou estamos apenas afundando em vícios e doenças, tanto físicas quanto mentais? Veja bem, enquanto nos distraímos com a fachada de uma sociedade progressista, estamos ignorando o fato de que estamos perdendo o sentido de comunidade, de família, de propósito. Hoje tudo parece ter sido distorcido. Sempre há um psiquiatra ou uma pesquisa que deturpa os fatos, que cria uma justificativa conveniente para a decadência em que nos encontramos. E o pior, as pessoas aceitam essas desculpas, porque é mais fácil do que enfrentar a realidade. Se sou pobre, o sistema me fez assim. Se sou rico, é porque eu mereci. Se sou viciado, o mundo me corrompeu. Se sou forte, é por minha própria determinação. Vivemos num ciclo interminável de justificativas e auto-engano. Nesse jogo de argumentos, o que fica claro é que, como civilização, perdemos o norte. Perdemos o propósito. E sem propósito, somos apenas sobreviventes vagando sem rumo. O objetivo que deveria guiar nossas vidas foi substituído por uma busca incessante por prazer imediato, por validação superficial. Muitos tentam encontrar sentido na religião, outros na filosofia, mas muitos simplesmente desistiram de buscar qualquer orientação. Olhe ao redor. Vivemos em um mundo que produz alimento suficiente para todos, mas ainda há fome. Como isso é possível? A resposta está nas prioridades distorcidas, na ganância, na distribuição desigual dos recursos. Muitos não têm nada, enquanto alguns têm o suficiente para comprar um país. Isso é justiça? Isso é progresso? Ou é apenas mais uma prova de que o mundo é uma grande farsa, uma grande bosta embalada em papel bonito? Agora pense nisso. Não podemos falar de controvérsias sem tocar em temas essenciais, como o que significa ser um homem, uma mulher, ou até mesmo alguém da comunidade LGBTQIA+. Porque agora temos tantas opções e, mais importante, para que servem essas opções? A diversidade é realmente uma força ou é só mais uma forma de nos dividir? Tantas tribos, tantos gostos, mas ainda assim, tantas pessoas perdidas, tantos conflitos. E no final, a pergunta fundamental permanece: quem somos nós como civilização? Quem somos nós como nação? O que realmente queremos? É fácil culpar a mídia, a religião, nossos pais. Mas será que existe realmente um culpado? Ou somos todos cúmplices da nossa própria decadência? Talvez seja mais fácil culpar o diabo, atribuir nossas falhas a uma força externa, em vez de encarar a dura verdade de que somos responsáveis pelas nossas escolhas.
A verdade é simples e direta. E quanto mais tentamos enfeitá-la, mais nos afastamos dela. Precisamos olhar o mundo pelo que ele realmente é, pela natureza que o rege. Pense nisso. Depois de milhares de anos, você não vê um leão depressivo ou um macaco viciado. Por muito tempo dissemos que eles agem apenas por instinto, que não pensam. Mas e se o fato de pensarmos demais for o que está nos atrapalhando? A verdade é que, como sociedade, precisamos de papéis claros, de objetivos claros. Precisamos saber quem somos e o que devemos fazer, e fazer, mesmo que não gostemos. Olhe ao seu redor. A sociedade de hoje está sufocando o homem tradicional, aquele que construiu estradas, desbravou matas, inventou tecnologias, aquele que moldou o mundo moderno. E o que fazemos? Celebramos o Dia das Mães, mas criticamos a mulher que decide cuidar da casa e dos filhos. Dizemos que evoluímos, mas a que custo? A mulher moderna é independente, mas está mais sobrecarregada, mais cansada, mais infeliz. Ela não depende mais economicamente do homem, mas perdeu a paz, a segurança, a identidade. Chamamos isso de progresso. Uma sociedade onde a mulher é exaltada por trabalhar fora, mas desprezada se decide cuidar da própria casa e família. Uma sociedade onde o homem se torna uma criança que a mulher precisa cuidar. E quanto à nossa saúde pública? O governo nos dá saúde grátis. Mas a que custo? O desemprego aumenta, as indústrias caem, a mídia manipula. E quem paga o preço? Nós que sacrificamos nosso tempo, nossa saúde, nossa dignidade. E o jovem de hoje? Eles têm a liberdade de viver até os 30, 40, 50 anos dentro da casa dos pais, sem assumir responsabilidades. E quem sustenta essa liberdade? Os pais que continuam trabalhando longas horas, muitas vezes em empregos que detestam, para dar a seus filhos uma vida que eles mesmos não tiveram. Isso é justiça? Ou estamos criando uma geração de pessoas mimadas, incapazes de enfrentar a realidade? Estamos vivendo uma inversão de valores. Os mais velhos, que deveriam ser respeitados, são cada vez mais explorados, enquanto os jovens, que deveriam estar se preparando para assumir seu lugar na sociedade, são protegidos de qualquer dificuldade. O resultado? Uma sociedade que se enfraquece a cada geração, que perde sua identidade, seu propósito, sua força. E enquanto nos distraímos com essas conquistas modernas, esquecemos das grandes figuras do passado, daqueles que realmente fizeram a diferença. Grandes pilotos, escritores, pintores, inventores, todos surgiram numa época em que as coisas eram mais difíceis. E hoje, com toda essa tecnologia, onde estão as grandes figuras? A verdade é que, enquanto valorizamos o conforto, esquecemos o valor do esforço. E assim, como sociedade, estamos nos tornando uma grande merda, uma grande farsa, onde tudo parece brilhante, mas por dentro estamos podres. Provavelmente não há mais como lutar contra isso. Estamos tão imersos em nossas próprias contradições que a ideia de mudar parece impossível. E talvez, ao continuar pensando nisso, tentando encontrar sentido em um mundo que parece ter perdido a razão, acabemos nos tornando doentes, loucos, assim como aqueles que criticamos. Talvez a única solução seja aceitar a realidade como ela é, por mais amarga que seja, e tentar encontrar um pouco de sanidade em meio a tanta loucura. O que podemos fazer? Talvez o único caminho seja cercar-se de pessoas que compartilham uma visão mais clara, mais objetiva da realidade. Procurar aqueles que ainda acreditam em algo maior do que as modas passageiras e os discursos vazios.
Precisamos buscar ambientes onde o sentido de comunidade e de família ainda exista. É um desafio, claro. Em um mundo onde a maioria está ocupada em se anestesiar com entretenimento barato, ser alguém que pensa, que reflete, pode ser solitário. Mas é uma solidão necessária, que nos protege de nos perdermos no caos que se tornou a sociedade moderna. Porque no final das contas, o que está em jogo não é apenas a nossa sanidade, mas também a nossa humanidade. Enquanto a maioria continua ouvindo e aceitando porcaria por aí, nós escolhemos um caminho diferente. Escolhemos falar algumas verdades, por mais duras que sejam, na esperança de que alguém, em algum lugar, pare, pense e talvez comece a mudar. Porque o primeiro passo para melhorar qualquer coisa é reconhecer que há algo errado. E há muito errado no mundo de hoje. Vivemos em um mundo que produz riqueza suficiente para todos, e ainda assim, a pobreza extrema continua. Vivemos em um mundo onde o conhecimento está mais acessível do que nunca, mas as pessoas estão mais confusas e desinformadas do que jamais foram. Vivemos em um mundo onde as oportunidades são infinitas, mas a maioria parece estar presa em trabalhos que odeiam, em vidas que não escolheram. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Há algo profundamente errado com a maneira como estamos vivendo. E até que tenhamos a coragem de enfrentar essa verdade, de admitir que o que chamamos de progresso pode, na verdade, ser uma forma disfarçada de regressão, continuaremos presos nessa espiral descendente. Continuaremos a enfeitar a bela bosta, a ignorar o óbvio, a fingir que tudo está bem enquanto o mundo desmorona ao nosso redor. A verdade, por mais simples e óbvia que seja, sempre será a mais difícil de aceitar. Porque aceitar a verdade significa admitir que talvez tenhamos errado, que talvez tenhamos seguido o caminho errado por muito tempo. E isso é algo que poucos estão dispostos a fazer. Mas se queremos mudar, se queremos realmente melhorar como indivíduos e como sociedade, é isso que precisamos fazer. Devemos parar de fingir que a vida é apenas sobre liberdade e inclusão e começar a entender que a vida é, acima de tudo, sobre responsabilidade, propósito e verdade. E isso significa, muitas vezes, fazer coisas que não gostamos, assumir papéis que preferiríamos evitar e enfrentar realidades que preferiríamos ignorar. Porque no final, a única coisa que realmente importa é saber que fizemos o que era certo, que vivemos de acordo com a verdade e que, de alguma forma, contribuímos para deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Então, da próxima vez que você refletir sobre o estado do mundo, sobre o que está certo e o que está errado, lembre-se disso. A verdade sempre será simples. E quanto mais tentarmos enfeitá-la, mais nos afastaremos do que realmente importa. Porque no final das contas, toda essa evolução, toda essa tecnologia, todos esses discursos de liberdade e inclusão não significam nada se perdermos o que nos torna humanos, a capacidade de pensar, de sentir, de agir com propósito. É isso que precisamos resgatar. É isso que precisamos valorizar. E é por isso que estamos aqui, para falar o que precisa ser falado, doa a quem doer. Porque alguém precisa fazer isso. Alguém precisa ser a voz que diz o que todos estão pensando, mas poucos têm coragem de admitir. E se isso nos torna impopulares, se isso nos coloca contra a maré, que assim seja. Estamos aqui para expor a verdade, para questionar o status quo e para, de alguma forma, ajudar a trazer um pouco mais de sanidade a este mundo insano. Então, se você está disposto a ouvir, a refletir e, quem sabe, a mudar, junte-se a nós. Porque a verdade pode ser dura, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. E no final é tudo o que realmente importa.